Eita, Deus bom, graça e a paz. Para quem não me conhece, né, que eu sempre estou viajando, tá sempre gente nova que eu estou vendo. Eu sou o pastor Otávio, sou pastor auxiliar dessa igreja, e hoje eu vim trazer a palavra para os senhores e as senhoras. Dando continuidade aqui no nosso mês, o tema é como eu faço para ser um sucesso aos olhos de Deus. Então, ser um sucesso é aos olhos de Deus, não aos olhos dos homens. Amém? Amém? Vamos colocar aí, por favor, aquela imagem. Amém? Eita glória. Querida, aí vocês estão vendo um homem e uma criança. Naturalmente, vocês aí podem dizer que ele pode ter sucesso, e naturalmente pode dizer que ele é amadurecido, por causa da idade dele. Não é assim? É assim que nós vemos, nós observamos com nossos olhos naturais. Mas não é assim que Deus observa. Não é assim que Deus analisa a nós. Pode tirar, queridos? Então, meu tema hoje vai ser o sucesso através da maturidade espiritual. Ou seja, o sucesso através do crescimento espiritual. Então, para Deus, não importa se você é novo, se você é velho, mas o importante é que você se torne nova criatura, se você ainda não é. Então, Deus não olha o seu tamanho, Deus não olha a sua idade, Deus olha o seu coração. É assim que Deus olha. Então, o primeiro passo do sucesso que nós damos no reino celestial é aceitarmos o Senhor como Salvador da nossa vida. Nós já damos um passo do sucesso. Nós já temos a salvação na nossa vida. Mas a Bíblia, ela nos mostra, nesse passo que nós demos de aceitar o Senhor como Salvador, que Deus não quer que nós sejamos somente salvos. Deus quer que tenhamos uma maturidade com Ele, uma maturidade espiritual. E essa maturidade, ela vem no caminhar com Ele, através do quê? Da palavra dEle. Amém? E eu botei assim, queridos, Deus não define o sucesso e a maturidade de uma pessoa da mesma forma como nós definimos. Nós, com pessoas como vimos ali, não define. Muitas das vezes a gente diz que uma pessoa tem sucesso aos nossos olhos quando a gente vê ela com um carro bonito, um celular caro, que tem dinheiro na conta. A gente vê assim. E a maturidade dela? A gente vê muitas das vezes pelo tamanho. A gente olha uma criança e vai dizer, aquele é uma criança. A gente vê um adulto, diz, aquele é um adulto. Mas também, como eu falei, não é assim que Deus vê a gente. A nossa maturidade e o nosso sucesso. Ele já começa a ver o nosso sucesso quando a gente reconhece Ele como o Senhor Salvador, como eu falei. A partir dali nós somos o quê? Bebê espirituais. Amém? Vamos abrir lá em 2 Coríntios 5,17. Amém? Aleluia. Eu vou ler aqui na Viva. Amém? 2 Coríntios 5,17 fala aqui sobre a nova criatura, o bebê espiritual. Diz assim: quando alguém está em Cristo, torna-se uma pessoa totalmente nova por dentro. Já não é mais a mesma pessoa. As coisas antigas se passaram e teve início uma nova vida. Isso é na nova versão, tá? Então, na Almeida, vou ler na Almeida para vocês. 2 Coríntios 5,17 diz assim. Aleluia. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, tudo se fez novo. Então, quando alguma pessoa reconhece Jesus como Salvador, independente da idade dela, seja uma pessoa adulta, seja uma criança, ela passa a ser uma nova criatura, ela passa a ser um bebê espiritual. Um bebê natural, nós precisamos dar o que para ele? Leite.
Ele começa com leite, a gente não dá um alimento sólido. A mesma coisa é com o bebê espiritual, quando ele aceita Jesus. E qual é o leite que nós vamos dar para ele? A palavra do Senhor. Amém? Vamos abrir lá abram aí por favor. 1 Pedro, carta 1 Pedro 2:2. Aleluia, ô glória. 1 Pedro 2:2. Todos abriram? Amém? Diz assim: desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por ele vades crescendo. Então, quando nascemos de novo, devemos desejar o leite, que é o que? A palavra do Senhor. Mas para isso, vai ter alguém nos ensinando. Por isso que quando vocês aqui que se tornaram nova criatura nessa igreja, é preciso fazer o discipulado. É dado ali o leitinho, um pouquinho para vocês. Como é que é a palavra do Senhor, como é que é a visão aqui da igreja segundo a palavra. Para isso é dado o leitinho o quê? Para depois vocês irem caminhando e ir soltando vocês, meus irmãos, para que vocês possam depois ir crescendo e amadurecendo espiritualmente. E como é que vocês vão amadurecer espiritualmente? Dando continuidade na leitura da palavra. Esse leite que vocês vão tomando, ele vai ser um alimento para o espírito e para a vida de vocês em todas as áreas. Seja na área dentro da igreja, seja na área dentro da sua família, seja na área dentro do seu trabalho, seja na área junto com seus amigos. Então, esse leite, que é a palavra do Senhor, ele vai fazer que você fique fortalecido. Mas para isso, é preciso que você deseje esse leite, deseje tomar esse leite. E não é só uma vez. Vai tomando um leitinho, vai crescendo, vai ficando forte, vai amadurecendo, e aí começa a tomar o quê? Não é mais leitinho, começa a comer alimentos sólidos. Amém? Vamos abrir lá em Romanos 10:17. Aleluia. Aleluia. Eita glória. Romanos 10:17. Diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, quando nós vamos caminhando para nós termos um sucesso dentro do amadurecimento espiritual, nós temos que começar, no momento que nós aceitamos Jesus como Salvador, no momento que começamos a nos alimentar da palavra, devemos cada vez mais aumentar a nossa fé, exercer a nossa fé. E o que é ouvir? Não é ouvir, é inclinar os seus ouvidos, é inclinar os seus ouvidos para o que Deus está falando, não pelo aquilo que a gente quer, querido. Nós vamos amadurecer espiritualmente, não é amadurecer para que as pessoas vejam, é amadurecer para que Deus nos observe. Amém? E nós vamos amadurecendo com o tempo. Mas como o tempo? Não é o tempo, é o tempo que nós vamos nos alimentando da palavra. Amém? É alimentando da palavra. Porque se fosse assim, com todo o respeito, existem alguns pensamentos sobre Nicodemos. Nicodemos era um velho e ele queria saber como ele fazia para nascer de novo. Não é assim? Vamos ver lá? Abram lá, por favor. João 3, João capítulo 3, aleluia. Aleluia. João capítulo 3, nós vamos ler do 1 ao 4. E diz assim: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Ele foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus,
porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemo: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Então, vemos aí o Nicodemos, uma pessoa já velha, na sua idade, um mestre da palavra, mas não tinha o conhecimento que para ser nascido novamente, teria que reconhecer Jesus como Salvador. Em contrapartida, no Velho Testamento, nós vemos uma criança aonde exerceu a fé, a obediência e exerceu aquilo que Deus mandou. Vamos abrir lá, por favor, em Jeremias. Jeremias 1. Aleluia. Aleluia, oh glória. Vamos ler do 4 ao 9. Diz: o Senhor me disse, eu já o conhecia antes de você ser formado no ventre de sua mãe. Antes do nascimento, eu já havia separado e escolhido você para ser o meu profeta às nações. Isso aqui é na Viva, tá? Então eu respondi: ah, soberano Senhor, eu não sou capaz de falar no passo de uma criança. Não diga que você é muito jovem, respondeu o Senhor, porque você irá aonde eu enviar e falará tudo o que eu mandar. Você não precisa ter medo deles, pois eu, o Senhor, estarei com você para livrá-lo. Depois disso, o Senhor tocou a minha boca com a sua mão e disse: veja, estou colocando as minhas palavras na sua boca. Então, Jeremias, isso era um processo que estava acontecendo em Judá, onde Deus estava muito triste, onde tinham os falsos profetas, tinham pastores que não estavam exercendo o que era para ser exercido como Deus mandou, sacerdotes. Então tudo isso estava acontecendo, e lá Deus escolheu Jeremias para ser um profeta. Então Deus, Ele escolhe quem Ele quer, quando Ele quer e como Ele quer, não somos nós. Então Deus escolheu. O que nós devemos estar, quando Deus nos chama para fazermos um chamado para Ele, é estar com o coração contrito com Ele e ser obediente a Ele. Porque a própria palavra dele diz que na obediência Deus ordena as bênçãos. E foi assim que Jeremias fez. Jeremias era uma criança. Alguns estudiosos dizem que ele tinha entre 10 a 13 anos. Se nós formos ver hoje uma criança, naturalmente, ela tem de 0 a 12 anos. E ninguém vai dar uma responsabilidade, naturalmente, para uma criança conduzir uma empresa. Ninguém vai dar uma responsabilidade para uma criança para ir para uma batalha. Mas Deus deu essa responsabilidade para Jeremias. Jeremias somente indagou, mas ele foi obediente a Deus. Ele obedeceu a Deus. Ele sofreu, ele ficou preso várias vezes, mas ele foi caminhando ali, ó. Ele foi sendo um sucesso naquilo que Deus mandou ele fazer. Ele foi adquirindo, mesmo independente da idade dele, a maturidade espiritual. Então nós vemos duas pessoas na Bíblia, uma velha, que era o mestre da palavra, não conseguia ter um sucesso, o que Jeremias teve. E Jeremias, como eu falei, alguns estudiosos dizem que tinha de 10 a 13 anos. Ele fez grandes feitos. Depois, quem quiser ver como ele morreu, é muito triste. Mas ele morreu fazendo a obra do Senhor. E nós? O que é que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos aqui sentados, nós estamos aqui falando, nós estamos no nosso trabalho, nós estamos na nossa escola, nos nossos familiares, para fazer o quê? Para ser luz ou para ser trevas? Nós estamos para fazer um sucesso no meio da nossa família ou não?
principalmente no meio daqueles que não são convertidos. Nós estamos para fazer um sucesso para Deus no meio dos nossos amigos que ainda não são convertidos ou não? E como nós somos um sucesso? Com o nosso proceder. Nós somos uma vitrine para eles, a todo momento. Nós não somos perseguidos, como Jeremias foi. Nós não somos presos. E muitas das vezes, por onde que nós passamos, nós ficamos calados. Muitas vezes, envergonhados. Esperando palmas de pessoas, enquanto devemos esperar a palma de Deus. Amém? E é assim que nós devemos ser. Nós devemos ter o amadurecimento espiritual segundo a visão de Deus. Estamos aqui, Deus chamou eu para ser um pastor, então eu tenho que me comportar como um pastor. Deus me chamou para ser um evangelista, eu tenho que me comportar como um evangelista. Amém? E foi assim que Jeremias se comportou mesmo sendo uma criança. Quantos irmãos hoje, muitas das vezes, estão num lugar, sabe que um amigo ou uma amiga ou um parente, ele é ímpio e tem vergonha de falar a palavra do Senhor. Quantos? Isso é amadurecimento, querido, espiritual. Não vai ser o seu pastor, não vai ser ninguém que vai estar vendo, não. É Deus. É Deus que está vendo. Nós estamos para ser um sucesso aos olhos de Deus e não aos olhos de homem. Porque é dele que vem tudo e é para ele que vai tudo. Toda honra e toda glória vai para ele. Se alguém aceita Jesus como Salvador, toda honra e glória é para ele. Amém? E nós não podemos ficar como bebês espirituais depois que aceitou Jesus como Salvador e ficarmos parados, queridos, estagnados. Não ser luz para as outras pessoas, não ser luz dentro da nossa família, como um exemplo de um bom pai, um bom marido, um bom filho. Não ser luz perante o nosso trabalho como um bom empregado, um bom patrão. Isso a Bíblia ensina. Isso é amadurecimento espiritual. Amém? Eu botei assim: o sucesso não é a chave para a felicidade. A felicidade é a chave para o sucesso. Amém? Então muita gente hoje, como eu falei naturalmente, tem sucesso, mas não pode andar, estão hoje com depressões. Veja, eu vejo direto na televisão, YouTube, um monte de gente famosa, rica, mas com depressão. Isso é sucesso? Está doente? Não, queridos, não é. Aleluia, amém? E eu botei assim também, querido, eu conversando com Deus ontem à noite. Maturidade espiritual é quando você não busca a aprovação de pessoas, e sim a aprovação de Deus, através da obediência aos princípios bíblicos. Isso é maturidade espiritual. Se Deus diz que nós devemos ser um bom marido, vamos ser um bom marido. Como é que ele fala? Maridos, tratai a vossa esposa como Cristo tratou a igreja. Filhos, honra teu pai. Para quê? Ele fala, ainda diz, para quê? Para que seus dias sejam prolongados aqui na terra. Está ali, isso é amadurecimento espiritual na função daquilo que nós estamos. Seja na função de marido, seja na função de filho, seja na função de patrão. Então Deus mostra ali, e nisso nós vamos tendo sucesso com Deus. E nisso Deus vai nos abençoando. Eu estava viajando, eu vi a pregação do pastor Cirilo, se eu não estou me enganando, ele falando de caminho. Tem caminhos que tem gente que se desvia, mas Jesus fala, eu sou o caminho e a verdade. Ele fala que ele é o caminho, mas infelizmente nós observamos até na Bíblia, onde que muitos cristãos quiserem encurtar o caminho. Nós vemos isso hoje também. Tem muita gente na caminhada cristã que quer encurtar o caminho, querem fazer coisa errada que não agrada a Deus, não querem esmurrar, como Paulo falou, eu esmurro o meu corpo, não quero esmurrar o seu corpo, para fazer o que é certo aos olhos de Deus.
Então o pastor Cirilo falou aqui, nós estamos caminhando, querido, nós estamos caminhando. E onde nós estivermos, nós vamos ser luz. Aonde que nós estivermos sendo luz, Deus vai estar sendo glorificado. E se nós formos um mau exemplo, Deus não vai estar sendo glorificado. Deus não vai estar. Então, para isso que é o sucesso através da maturidade. Então, cada passo que você vai dando na sua caminhada cristã, você vai crescendo com o Senhor. Você não vai crescendo com o seu pastor, você não vai crescendo com ninguém não, querido. Você vai crescendo com o Senhor. Na hora que você precisar de alguma coisa, olha lá para cima. É dele que vem ajuda. É dele. Amém? Por isso que diz lá em Salmo, provai e vede como é bom o Senhor. Tem que provar e ver, querido. Não tem coisa melhor. A gente provar e ver como o Senhor é bom. Amém? E quando a gente prova e vê como Ele é bom, quando começa a surgir situações no meio do caminho, querido, e a gente sabe quem é que está com a gente, sempre esteve com a gente não vai, a gente pode ir ali, a gente vai, vai se arrastando, mas chega lá no propósito. E Deus vai abençoar. Como ele falou para Jeremias, Deus sabe o que cada um aqui precisa. Deus sabe, mas Ele vai dar no tempo dEle, não no nosso tempo. Isso é maturidade espiritual. Não devemos ficar botando Deus na parede. Deus, cadê aquele trabalho? Deus, cadê aquela minha cura? Deus, cadê isso? Cadê aquilo? Não bota, querido. Leva para Ele e descanse, que no tempo certo Ele vai dar a resposta. Amém? Aleluia. Ô glória, eu não estou com raiva não, querido. Eu tenho raiva do diabo, tá? Lá em Efésios, queridos, vamos abrir lá em Efésios 4. Eu tenho raiva dele, eu digo mesmo, para qualquer um. Raiva desse nojento, mas nem dá nome para ele. Efésios 4, vamos ver aqui no 1, como nós somos orientados a andar. Efésios 4, 1. Aleluia, ô glória. Diz assim, vamos ver primeiro no 4, 1, tá bom? Rogo-vos, pois, eu, o preso no Senhor, aqui está falando Paulo, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Então nós paramos primeiramente aqui. Alguns irmãos, eles são chamados só para o ministério da reconciliação. Mas ande dignamente naquilo ali que foi chamado, no ministério da reconciliação. Outro irmão foi chamado para ser diácono. Anda digno naquilo ali. Outro irmão foi chamado para ficar lá no estacionamento. O seu pastor não está vendo, ninguém está, mas Deus está vendo. Anda dignamente ali, queridos. Amém? Não queira andar no passo que não é o seu. Ande naquele passo que Deus lhe chamou. Amém? Eu estava lembrando aqui, vindo para cá com a minha esposa, eu me lembro quando eu trabalhava na segurança da igreja, do Verbo lá em Olinda. Para vocês verem, querido, quando uma pessoa sabe que ela é em Cristo. E eu me lembro um jovem, ele se converteu na igreja, e eu ficava mais do lado de fora, no estacionamento. Eu gostava de ficar. E esse jovem se converteu, foi uma alegria, todo mundo saiu, os garotada. E no outro dia ele vinha, isso foi no culto do domingo, e eu estava quinta-feira à noite, no culto lá do lado de fora, e ele empurrando a bicicleta, com o pneu esvaziado. E eu falei, o que houve, benção, com o seu pneu? Ele falou, os meus pais esvaziaram o pneu da minha bicicleta para eu não vir para a igreja. Veja, querido, falou isso para mim. E eu peguei, não era pastor, falei, querido, você sabe que isso que seus pais fizeram não é certo, mas você deve honrar os seus pais. Eles são seus pais. O que você faz? Enche o pneu e pronto. E assim aconteceu, queridos. O pneu esvaziava, outra hora os pais escondiam a bicicleta. Enfim, há uns 3 meses atrás, eu estava visitando meus netos, lá em Olinda, e esse jovem me encontrou. Ele sabe hoje que eu sou pastor, que ele me acompanha.
E ele falou assim: pastor Otávio, o senhor não sabe. Eu fiquei firme lá. O senhor não sabe. Toda a minha família está na igreja. Toda a minha família. Querido, eu me alegrei naquilo, querido. Mas sabe o que é isso, querido? Toda honra e glória para o Senhor, não é para mim, não. Mas por quê? Eu tive a maturidade de ensinar aquele que ainda estava ali, um bebezinho espiritual, como ele deveria andar, honrando os pais dele. Que o primeiro momento que dá na cabeça de um filho é raiva do pai. Não adianta dizer que não, que é. Você pensa um monte de coisa, queridos. Você pensa: não estou fazendo nada de errado, eu estou indo para a igreja. E eu falei com ele. E hoje, toda a família dele está na igreja. Mas por quê? O amadurecimento. Tinha que ter um bebê espiritual naquela casa. Depois ele foi crescendo. Ele foi crescendo. Para quê? Agora ele está alimentando os pais dele. Amém? Então a importância de nós estarmos lendo a palavra e praticando, querido. Senão Tiago não falava: não seja simplesmente um ouvinte, mas seja um praticante dessa palavra. Tem que ser um praticante, querido. Não adianta vir hoje para o culto e amanhã, vou para o culto só da terça-feira. Amanhã, querido, leia essa palavra, coloque em prática. A palavra está aqui, ó. Ela fala tudo, querido, tudo que a gente vai passar. Oséias 4:6 diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Quem é o povo dele? Nós, queridos, nós. Aqui está dizendo, querido. Mas qual é o problema? Não lê. Aí na hora que ele se levanta uma situação, se levanta um problema, seja no trabalho, seja na família, aí quer ir para a carne. Qual o exemplo que vai ser? Tanto para aqueles que estão ali que não são cristãos, como para Deus. Qual o exemplo? Qual o exemplo? Então vamos ler, continuando lá, Efésios, estamos no 4, vamos para o 11 ao 15. Veja o que fala. E diz: e ele mesmo deu uns, ele quem? Deus, Jesus, deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Isso chama-se os dons ministeriais. Querendo o quê? O que ele queria? O aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos o quê, querido? A unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, ou seja, a maturidade. Algumas Bíblias falam a maturidade, a medida da estatura completa de Cristo. O único perfeito é Cristo, querido. O único totalmente maduro é Cristo. Nós estamos caminhando. Nós estamos caminhando para isso. Para isso que existe, que Deus fala, os dons ministeriais. Uns são pastores, outros são profetas, outros... Não adianta, se você não teve esse chamado, querido, querer exercer. Não vai haver graça, não vai haver unção sobre a sua vida. Faça aquilo que Deus lhe chamou para fazer. Se chamou para ser do Ministério da Reconciliação, seja. Não tenham vergonha, queridos. Agora que eu falo para a igreja, não tenham vergonha de ficar lá no estacionamento, não tenham vergonha de estar ali limpando o banheiro, não tenham vergonha de ficar lá na salinha, porque a recompensa é Deus. Olha lá, ó. Aos olhos de Deus, seu sucesso é aos olhos de Deus. Amém? Não tenham vergonha. Então nós, como igreja, temos que andar até chegarmos numa unidade. É isso que é o desejo de Deus. Uma unidade, uma coisa única da fé. Aleluia. Amém? Lá em Hebreus 5, vamos abrir lá Hebreus 5, diz que devemos buscar a maturidade em Cristo. Abram lá, por favor. Eu vou ler aqui na Viva, tá bom?
Hebreus capítulo 5, versículo 11. Vamos ler do 11 ao 14. Diz assim, a carta dos Hebreus. Hebreus 5, capítulo 5, versículo 11, diz assim: existe muito mais que eu gostaria de falar nesta linha, mas vocês parecem não prestar atenção. Portanto, é difícil de fazê-los compreender. Vocês agora já são servos de Cristo há muito tempo e já devia estar ensinando a outros. Mas em vez disso, vocês estão regredindo a tal ponto que precisa de alguém que lhes ensine tudo de novo, até mesmo as primeiras noções da palavra de Deus. Vocês são como criancinhas que só podem beber leite, sem idade suficiente para o alimento sólido. 13. E quando uma pessoa ainda se alimenta de leite, isso demonstra que ela ainda não foi muito longe na vida cristã e não sabe muito sobre a diferença entre o certo e o errado. 14. Vocês nunca poderão comer alimento espiritual sólido, nem compreender as coisas mais profundas da palavra de Deus, enquanto não se tornarem adultos e não aprenderem a distinguir o certo do errado por meio do constante exercício. Aleluia. E que está falando de criancinhas espirituais. Temos pessoas que têm 20 anos na igreja, mas parece bebê espiritual. O pastor Otávio não falou comigo, o pastor Ricardo não falou comigo, o pastor tal não falou comigo. Vai chateado para casa. Isso é coisa de bebê espiritual. Muitas das vezes o pastor, ele passa e não lhe viu, querido. Mas isso também, mesmo que ele lhe visse, ele deveria estar com a cabeça em outro lugar. Tem gente que sai da igreja, está 5 anos na igreja, mas porque um pastor, ou porque A ou B fala alguma coisa, sai da igreja. Então, porque nunca aceitou Jesus como Salvador. Porque nós viemos para a igreja para receber o melhor de Deus, aonde Deus vai utilizar pessoas como eu, como outras que já estiveram aqui em cima, para nos abençoar. Então não devemos. É aqui que a carta dos Hebreus fala isso. Devemos de novo. Opa, vem cá, senta aqui. Não é assim, é assado. Amém? Isso eu estou falando por cima, queridos. Isso acontece também fora da igreja, no seu trabalho. Fulano não falou comigo, fulano fez isso. Uma pessoa cristã querer disputar com o ímpio. Isso é um mau exemplo. Se fez isso, também eu não falo com ele. Não, querido. Opa, querido, opa. O amor, ele constrange, querido. É o amor de Deus. Veja que Paulo falou lá na carta de Coríntios. Vamos lá. 2 Coríntios, 13. Não, 1 Coríntios 3, Desculpe. 1 Coríntios 13, 11. Veja o que é o amadurecimento espiritual de Paulo. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Ou seja, Paulo sabia que ele era em Cristo. Paulo, ele já tinha uma maturidade, já tinha suportado várias coisas, mas ele sabia quem era em Cristo e quem Cristo era nele. Ele já sabia. Aí voltando, o irmão não falou com, o fulano, não sei o quê. Começa, fulano falou, fez isso comigo, eu vou fazer isso. Queridos, nós temos que ser não só um ouvinte, a Bíblia diz, um praticante. Jesus fala, dê uma palma daqui, dá outra, querido. Isso. Então vocês não vão ser, quando eu falo não vão ser, não sou eu que estou julgando, Deus não vai fazer um sucesso na sua vida, em todas as áreas, seja na área espiritual, seja na área material, seja na área de saúde, em todas as áreas, querido.
Deus quer que nós sejamos um sucesso. Deus quer que nós sejamos uma vitrine para as pessoas olharem. Rapaz, gostei, pastor Stênio é uma bênção. Vai querer encostar no pastor Stênio. Ninguém gosta de encostar numa árvore que não dê sombra. Amém? Ninguém gosta, querido. Ninguém gosta. Então nós devemos não ser mais como um bebê espiritual. Com o tempo que vai passando na igreja, devemos cada vez mais alimentar dessa palavra, ouvir essa palavra e colocá-la em prática no nosso dia a dia. Amém? Oh, glória. Aí eu botei aqui, queridos, as características do sucesso através do amadurecimento espiritual. Características que a gente pode ver, a Bíblia ela mostra. Como a gente vai ver, como Deus vê, quando um irmão, uma irmã, ele está tendo um amadurecimento, está sendo um sucesso. Primeira coisa que ele vê, quando se torna nova criatura. Não é assim? Numa festa no céu, quando alguém chega aqui, ou em qualquer lugar que a gente passa, e aceita Jesus como Salvador, numa festa no céu, ou não é? Não é? E o segundo, quando a gente é fiel com o Senhor. Quando a gente é fiel com o Senhor. Muitas das vezes a gente quer ser fiel quando aquilo presta para a gente. Quando é conveniente para a gente. Mas não quer ser fiel quando é conveniente para Deus. Vamos abrir lá em Mateus 25, capítulo 25. Aleluia. Aleluia. Mateus 20, capítulo 25, versículo 21. Aí diz assim, eu vou ler na Viva, tá, queridos? O Senhor elogiou o servo. Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e o porei sobre muito. Venha festejar com seu Senhor. Aleluia. Quem é que vai colocar no muito, querido? Deus. Eu acabei de falar aqui. Muitas das vezes você está lá fora, lá no estacionamento, fazendo lá a obra do Senhor. De repente Deus faz assim, ó, na sua vida. A mesma coisa no trabalho. Fica ali aquele funcionário tomando cafezinho o tempo todo. O patrão não está vendo. O patrão não está vendo. Aí o crente está ali, ó, trabalhando. Não vou ficar matando hora não. Está ali trabalhando. Daqui a pouquinho é mandar chamar o crente lá. Fiel no pouco ali, ó. Chama lá. Pô, não, estou lhe promovendo. Você é de escriturário, você é gerente. Mas quem foi? Foi alguém? Não. Deus, querido. Deus usa quem Ele quer até para nos abençoar, como Ele quer. É assim que é feito que Deus faz. Mas por quê? Ele foi fiel no pouco. E no muito Deus coloca Ele. Em qualquer lugar, querido. É em qualquer lugar. Isso chama-se amadurecimento. Isso é um sucesso. Aí chega alguém, rapaz, tu conhece fulano? Conhece quem? Não conheço ninguém não. Como é que foi? O crente tem que falar o quê? Deus. Por quê? Toda honra e glória é para Ele, querido. Toda honra e glória é para Ele. Amém? Segundo, um cristão de sucesso e maduro é que dá muitos frutos. Árvore boa é que dá muito fruto, né, querido? Não é? Ninguém quer subir numa árvore ruim. Então, um cristão de sucesso, ele dá muito fruto, querido. Vamos abrir lá em Jeremias 17. Eu amo Jeremias, querido. Parece que não, mas eu amo. Jeremias 17, capítulo 17. Eu vou ler na Viva. Capítulo 7. Vamos ler do 7 ao 8. Aleluia. Diz assim: mas o homem que confia no Senhor,
que colocou no Senhor toda a sua esperança, esse sim, é muito feliz. A sua vida é cheia de bênçãos. Coisa linda, né, querido? 8, para finalizar. Ele será como uma árvore plantada à beira de um rio. As suas raízes entram profundamente na terra, em direção à água. Por isso, ele não se incomodará com o calor. E suas folhas continuam sempre verdes, mesmo no calor. Mesmo no tempo de seca, ele fica ansioso, nem deixa de produzir frutos. Mas veja como o nosso Deus é maravilhoso. Da mesma maneira, que o Deus do Velho Testamento é do Novo Testamento. Vamos lá em João 15, 8. João 15, 8. Aleluia. Aleluia. Eita, Deus bom. Diz: nisto é glorificado meu Pai, que deis o quê? Muito fruto, e assim serei meus discípulos. Amém? Então você tem um exemplo aqui do pastor Estênio. Então todo mundo, se ele dá muito fruto, todo mundo vai querer estar perto dele. Agora é aquele irmão que não dá fruto, aquele irmão que sempre está com raiva, aquele irmão que é um mau exemplo. Que isso existe, querido? Isso é bíblico? Não. Ninguém quer ficar perto dele. Então Deus quer que nós demos muito fruto. E é assim que nós vamos ser conhecidos como amadurecido. Vamos ser conhecidos como amadurecido para o Senhor. Amém? E eu já estou finalizando. Oh, glória. Aleluia. Um cristão de sucesso e maduro, eu digo, torna Deus famoso. Ele torna Deus famoso. Ele não puxa para ele a honra e glória não, querido. Abram lá, por favor, em Mateus 5,16. Aleluia. Eu vou ler na nova. Mateus 5,16. Diz assim, na nova: assim também a luz de vocês deve brilhar diante dos homens, para que vejam as boas obras de vocês e louvem a quem? O Pai de vocês que está nos céus. Então, devemos tornar o nosso Deus famoso, não odiado. É Ele. Tudo que acontecer de bom é Deus. Foi Deus. Como é que foi Deus? Tem coisa que vai ser nós, mas coisas sobrenatural que o homem natural não entende, é Deus, querido. É Deus. Nós devemos falar isso. Toda a honra e glória para o Senhor. Eu vou ter que fazer uma cirurgia. Chega lá o médico, melhorou? Não tem nada aqui não. Não dá não. Aí você fala o quê? Papai, Deus. Queridos, eu já tive em um lugar que a pessoa, olha, toma isso aqui para você. Quem é? É Deus, querido. Que o diabo ele não dá nada não, ele vem, roubar, querido. Então devemos tornar nosso Deus famoso. Tudo que acontece de bom é Deus, nós como cristãos. O problema é, como lá diz em Eclesiastes, muitas das vezes, nós como cristãos queremos nos comparar com o ímpio. Mas aquele lá não vai nem para a igreja, está tudo certo na vida dele, que não sei o que, não sei o que. Aí fica olhando para o ímpio. Acaba acontecendo o quê? Caindo. Em nenhum momento Deus mentiu para nós. Ele diz, o que sobreveio um ímpio, sobreveio um justo. Mas a diferença de nós para o ímpio, que nós somos salvos, nós vamos morar no céu. Nós viemos, nós não vamos levar nada. É assim. Devemos sempre olhar para aquele autor e consumador da nossa fé. Devemos olhar para o alto, porque tudo vem do alto. Amém? Oh, glória. Eita, Deus bom. E eu vou finalizar, queridos. Amém?
E eu botei assim: o desejo de Deus é que todos nós sejamos salvos e que tenhamos sucesso em todas as áreas de nossas vidas, através da nossa maturidade espiritual, mas com o coração contrito com Ele. A obediência à palavra de Deus nem sempre leva uma vida fácil, mas leva ao sucesso. É assim. Eu sou grato a Deus. Não desisto, queridos. Não desisto, que Deus tem para ver vocês. Acredita nessa palavra. Ela é fiel para ser cumprida. Eu tenho provado em todas as áreas como Deus é bom. Eu nunca esperava estar aqui hoje. E Deus quer fazer muito mais na vida de vocês. Não olhe para o lado, não olhe para as situações. Em nenhum momento Deus nos enganou. Que dias maus viriam, teríamos tribulações, mas a gente com Ele vence. Eu estou assim, queridos, porque eu sei que Deus tem feito na minha vida, na minha saúde, na minha família. Eu sou grato a Ele. Tudo eu devo a Ele. Deus é bom, querido. Por isso que provar e ver de como Ele é bom. Amém? Aqui eu termino. Espero que vocês tenham sido abençoados e que coloquem essa palavra em prática.